Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Carmen, aqui do canal Entre Linhas by Carmen. É um enorme prazer estar novamente aqui com vocês para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, pessoal, é o passo a passo desse tapetinho lindo, maravilhoso aí que vocês estão vendo. Eu coloquei o nome desse tapetinho de tapete Fabiane, tá bom? Eu gosto muito de colocar nomes de pessoas e eu gosto desse nome, Fabiane, então por isso do nome. Gente, olha a quantia de tapetinhos que eu já fiz desse modelo, como ele é prático, fácil e rápido de ser feito. Isso que eu trabalho fora, tá, pessoal? Então, o do passo a passo é esse cru aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Esse aqui é a peça piloto, que é o vermelho, tá? Lindo, maravilhoso esse vermelho aqui, ficou... Eu estou apaixonada nesse vermelho aqui. Já fiz ele na versão degradê aqui, tá, pessoal? Só coloquei uma florzinha aqui, não está ainda colada, mas olha só como ele fica lindo na versão degradê. Vocês podem fazer aí mais uma ideia. Todos eles é o mesmo passo a passo que vocês vão ter aqui na sequência agora, tá, pessoal? Já fiz ele na versão neon. Olha só que lindo, pessoal, que ficou na versão neon. Coloquei aqui fiz correntinhas e coloquei aqui nem fiz os arremates ainda, eu quero aqui colocar pérolas e tal, mas eu já queria mostrar para vocês quais que eu já fiz. Olha só, pessoal, como que ele ficou lindo nesse neon aqui, ficou maravilhoso, né? Olha que peça versátil que é esse tapetinho aqui. Então, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, porque eu vou estar trazendo peças maravilhosas para vocês aí no decorrer desse ano de 2021. Nós vamos ter vlogs, nós vamos ter várias coisas aqui no canal ainda em 2021. Então, se inscreva, ative o sininho de notificações em todas. Deixa aquele like aí para mim, porque assim o YouTube vai entender que você gostou e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Me siga também lá no Instagram, e se você quiser participar do meu grupo lá no Facebook, tá aqui na descrição do vídeo também o link do grupo, tá bom? Então, pessoal, coisas importantes que vocês precisam saber. A resenha desse tapetinho, peso, medidas e tal, já tem um vídeo aqui no YouTube que já saiu para vocês. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para vocês irem lá e verem o tamanho que ele fica, a quantidade de material necessária, tá? Outra coisa, arremates. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu falo como eu faço os arremates. Também vai ficar aqui na descrição, tá bom? Então, por hoje era isso, espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês consigam fazer, porque eu deixei bem explicadinho esse passo a passo. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, assistam o passo a passo, pessoal, porque eu vou dando dicas pro seu tapetinho ficar perfeito, tá? Porque muitas vezes vocês não assistem tudo, daí você não dá bem certo, vocês dizem, ah, porque o meu tapete não deu certo assim, assim. Faltou assistir o vídeo. Tá bom? Então, assista tudo para o seu tapetinho dar super certo, tá? Porque eu vou deixando dicas para vocês aí durante o vídeo, tá ok? Então, vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, para produzir essa peça, eu vou estar utilizando, nesse momento aqui, barbante cru, tá? Da ordem 6, para estar fazendo passo a passo para vocês. Vocês podem utilizar o barbante da preferência de vocês, da cor. Eu já vou deixar um vídeo aqui para vocês na sequência desse, com várias peças desse modelo em outras cores, dando sugestões para vocês, tá? Eu vou estar fazendo hoje no barbante cru, tá? Para facilitar a visualização aqui do passo a passo, tá? Então, vou utilizar barbante cru, vou utilizar uma agulha, vamos ver se dá para enxergar, de 3,5 milímetros, tá? Então, se você tem o ponto muito apertado, você vai pegar uma agulha mais grossa, tá? Então, é uma dica aí bem importante para seu trabalho não ficar muito
com o ponto muito apertado. Então, se o seu ponto for muito apertado, pegue a agulha número 4, tá? E vou utilizar também uma tesoura para cortar o fio, tá? Então, vamos lá para o passo a passo? Vou fazer então aqui a minha laçada inicial. Você pode iniciar aí como você está acostumado, tá? E esse meu primeiro ponto aqui eu já conto como a primeira correntinha. Nós vamos precisar fazer aqui um cordão com 33 correntinhas. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Você precisa fazer esse cordão bem soltinho, tá? Não solto demais, mas não apertado, tá? Que ele tenha uma certa... que ele não fique firme, tá? Então, 33 correntinhas, eu vou fazer as minhas aqui e eu volto pra gente continuar então aqui, tá? Terminei aqui o meu cordão, então, percebam que ele ficou bem, as correntinhas ficaram mais soltinhas, tá? Se você não consegue fazer elas assim, com a agulha que você vai trabalhar ou vai fazer o seu trabalho, pegue uma agulha mais grossa para iniciar aqui, para ela ficar um pouquinho mais soltinha, tá? Porque como nós vamos trabalhar dos dois lados da correntinha, se ela estiver muito firme, o nosso trabalho ele vai repuxar no começo, e daí não vai ficar bonito, tá? Então, uma dica aí para iniciar certinho o trabalho. Outra coisa que eu quero explicar no início do trabalho aqui é quando nós dissermos para voltar na quinta correntinha, como nós vamos fazer? Tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a isso, tá? Então, quando se diz voltar na quinta correntinha, você não vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e vai voltar na sexta. Não é isso que quer dizer. Voltar na quinta quer dizer que você vai contar 1, 2, 3, 4 e na quinta você vai começar o seu trabalho, tá? Então, eu laço a minha agulha, contei 4 correntinhas, eu venho aqui na quinta e vou fazer um ponto alto, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto, para cada correntinha que eu tenho aqui na base até o final, tá? Então, bem simples, bem fácil. Só ir colocando agora um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui da base. Então, vou fazer até o final e aí eu volto para explicar a continuação. Terminei, então, aqui a minha carreira, como eu expliquei, fazendo somente pontos altos para cada correntinha que eu tenho na base, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção agora. Essas 4 aqui no início, elas não são contadas como um ponto alto aqui na nossa base, elas são a nossa curva, tá? Então, você vai contar a partir da segunda, digamos assim, vai deixar essa argolinha aqui, essas 4 correntinhas de fora, e vai contar, você precisa ficar aqui com um total de 29 pontos altos, tá? Nessa basezinha aqui, tá? Tem pessoas que vão perguntar aí, já sei, como faço para fazer maior esse trabalho? Quando você fizer aqui as correntinhas iniciais e fizer 33, você vai aumentando de 3 em 3, tá? Mas uma dica, faça primeiro nesse tamanho que eu estou mostrando aqui, conforme o passo a passo, e aí depois você veja se você quer aumentar ou não. Porque às vezes a gente aumenta antes e não haveria necessidade, tá? Por causa da nossa tensão de ponto, às vezes já vai ficar maior, tá? Se ficar muito menor, aí você, nas correntinhas iniciais, faça 33 e vá aumentando de 3 em 3 correntinhas até o tamanho que você desejar, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Então, fiz o meu último ponto alto aqui, agora eu preciso fazer a argolinha como eu tenho aqui desse lado aqui. Então, vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou vir aqui no pezinho do meu ponto alto, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Olha,
Aí, eu já puxo esse fiozinho aqui, ó, do início e prendo bem aqui pra não ficar um buraquinho feio, ó. Deixo bem fechadinho aqui o meu ponto, tá? Por isso que eu já faço no primeiro ponto a minha primeira correntinha. Agora, eu subo. Agora, eu vou iniciar a segunda, então, a segunda carreira aqui com vocês. Eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu já tenho o primeiro sobre esse aqui, ó. Então, eu venho no próximo, laço a minha agulha, vou introduzir aqui e vou fazer meu segundo ponto alto. No próximo, eu vou fazer outro ponto alto. Então, novamente, eu preciso fazer agora 29 pontos altos aqui na sequência. Como eu fiz aqui na basezinha, eu vou fazer novamente aqui. Eu vou fazer a minha carreira até aqui, esse último ponto, e aí eu volto para explicar a curvinha. Fiz toda a minha carreira aqui em pontos altos, deixei só a argolinha aqui para trás, então, eu fiquei aqui novamente com 29 pontos altos. Agora, vamos fazer a curva aqui. Então, depois do último ponto alto aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar a agulha e vou vir aqui nessa argolinha e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto na argolinha. Nós vamos fazer aqui o total de 5 pontos altos separados por uma correntinha. Mais um ponto alto, mais uma correntinha, mais um ponto alto. Já estou aqui com 4, ó. Mais uma correntinha e mais um ponto alto aqui nessa argolinha. Então, vai ficar assim a minha curva. São 5 pontos altos separados por uma correntinha. E da parte reta para a curva, eu também coloco uma correntinha. Então, agora, eu já fiz os 5, faço uma correntinha, eu preciso fazer, não posso esquecer esse ponto aqui, tá? Não posso vir aqui, eu preciso fazer esse ponto alto aqui da parte reta. Então, novamente, eu faço agora os 29 pontos da parte reta, tá? Vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Fiz, então, a minha carreira aqui com os pontos altos até o último aqui, antes da minha curvinha, e vou fazer a curva aqui com vocês agora. Então, vamos lá. Só vou refazer esse último ponto aqui, tá? E aí, nós vamos fazer a curva juntos aqui. Eu vou fazer, então, da curva para agora aqui, aliás, da parte reta para a curva, eu preciso fazer uma correntinha e vou fazer os meus 5 pontos altos aqui separados por uma correntinha. Então, fiz um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, outra correntinha, mais um ponto alto, mais uma correntinha, mais um ponto alto. Estou com 4, preciso fazer mais um. Então, uma correntinha e mais um ponto alto. Aqui eu tenho o fiozinho do início, que nós vamos arrematar depois. E aí, eu fiz os meus 5 pontos altos separados com uma correntinha. Agora, para encerrar a minha carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou prender aqui na terceira que fizemos lá no início e vou fechar com um ponto baixíssimo. Terminamos esta carreira aqui. Agora, nós vamos começar o motivo do nosso tapetinho, que essa aqui é a base, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nesta carreira agora, tá? Então, vamos lá. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem meu primeiro ponto alto. Vou vir no ponto logo o seguinte e vou fazer outro ponto alto aqui, tá? Então, eu fiquei com um bloquinho de 2 pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha, vou laçar a agulha, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou fazer novamente um bloquinho de 2 pontos altos seguidos, tá? Então, assim, ó, bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha, vou pular um, vou no próximo e vou fazer. E essa é a sequência nessa parte lateral aqui do nosso trabalho, tá? Sempre vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha, vou pular um da base e vou fazer, tá? Nós vamos fazer isso até chegar
aqui, ó, tá? Antes da curva aqui, que daí eu vou voltar com vocês. Vai terminar a nossa carreira exatamente aqui no último ponto, e você precisa ficar com 10 bloquinhos desses de 2 pontos altos separados por uma correntinha na parte reta, tá? Então, contem aí e vejam se ficou certinho. Neste trabalho, nós sempre vamos separar tudo, tanto na parte reta como aqui na curva, somente com uma correntinha. Nós não vamos usar duas correntinhas, somente uma correntinha. Então, preste atenção aí nessa dica, é somente uma correntinha. E agora nós vamos estar fazendo a curva aqui e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa curva, tá? Porque se a gente fizer essa primeira carreira aqui errada, o nosso trabalho vai ter que ser aberto, porque ele não vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma correntinha de intervalo. Vou vir aqui sobre o primeiro ponto, tá? Sobre o primeiro ponto, vou fazer um ponto alto sobre ele. Laço a agulha e vou fazer mais um aqui, ó, tá? Em cima, que é o aumento, tá? Ó, então, no primeiro ponto alto, nós tínhamos um ponto alto na carreira anterior, agora nós temos 2. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Eu não vou vir sobre o próximo ponto aqui, eu vou laçar a minha agulha, eu vou vir no intervalinho aqui, ó, de uma correntinha da carreira anterior e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Então, ficou assim. Uma correntinha, eu pulo esse ponto alto que eu tenho aqui na base, laço minha agulha, venho no intervalo aqui novamente e faço outro ponto alto aqui. Tá? Nosso trabalho está ficando assim. Agora, eu faço uma correntinha e olha só, eu fiz sobre um, aí eu fiz uma correntinha, no intervalo eu fiz um ponto alto, uma correntinha, no próximo intervalo eu fiz outro ponto alto. Agora, eu estou naquele ponto alto do meio, que é o terceiro que eu fiz na carreira anterior. Eu vou laçar a minha agulha e sobre ele eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Pronto. Então, ficou assim, ó. Agora, eu faço uma correntinha, venho no intervalinho logo na sequência e faço um ponto alto, uma correntinha, pulo o ponto, venho no próximo intervalinho e vou fazer outro ponto alto, tá? Uma correntinha, e agora eu vou vir aqui no último ponto, tá? E vou fazer 2 pontos sobre ele. Então, minha parte curva ficou assim. Eu iniciei com 2 pontos altos sobre o meu ponto alto, uma correntinha no intervalo fiz um ponto alto, uma correntinha no intervalo fiz um ponto alto. Uma correntinha, no ponto alto do meio coloquei 2 pontos altos, uma correntinha no intervalo coloquei um ponto alto, uma correntinha no intervalo um ponto alto, uma correntinha, e sobre o último ponto alto eu coloquei 2 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha e vou iniciar a parte reta novamente. Então, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha, pulão de base, no próximo faço outro bloquinho de 2 pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer agora a sequência da parte reta desse lado aqui, como nós fizemos aqui. Sempre fazendo 2 pontos altos e pulando, fazer uma correntinha e pular um de base, tá? Eu vou fazer a minha carreira aqui e eu volto para fazer novamente a curva desse lado aqui com vocês. Fiz todos os meus bloquinhos aqui, terminou exatamente também no final, aqui no último ponto da parte reta, da lateral do nosso tapete. E agora, nós vamos fazer a curva aqui juntos novamente, tá? Para não haver erro. Uma correntinha, no primeiro ponto eu vou fazer 2 pontos sobre ele.
faço uma correntinha, venho no próximo intervalo e vou fazer um ponto alto, uma correntinha, pulo esse um, venho aqui no próximo intervalinho e faço outro ponto alto. Uma correntinha, estou no ponto alto central aqui, que é o terceiro. Nele eu preciso fazer um ponto alto sobre ele e mais um, que é o aumento, tá? Ó, uma correntinha, venho no próximo intervalinho de uma correntinha da carreira anterior e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular esse aqui, venho no próximo intervalinho e vou fazer outro ponto alto. Uma correntinha e venho sobre o último e vou fazer sobre ele um ponto alto e um aumento. Terminei novamente a minha curva aqui, tá? Então, ela ficou assim, ó. Agora, eu faço uma correntinha, vou vir aqui na terceira que fizemos para iniciar e vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Sempre, todas as carreiras, nós vamos encerrar desta maneira aqui, tá? Sempre na parte reta, nós vamos fazer exatamente como eu vou mostrar agora, tá? Então, eu não vou mais mostrar a parte reta nas próximas carreiras. Por quê? Porque sempre vai ser do mesmo jeito, tá? Nós sempre vamos fazer ponto, onde temos ponto alto, nós vamos colocar ponto alto, e onde nós temos correntinhas, nós vamos fazer correntinhas. Então, vamos lá. Eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas e vou vir sobre o próximo ponto alto e vou colocar ponto alto. Aqui eu tenho uma correntinha, então eu preciso fazer uma correntinha e venho para o próximo bloquinho e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, essa é a sequência do trabalho por toda a parte reta aqui em todas as carreiras, tá? Então, eu não vou mais mostrar para vocês essa parte, porque sempre vai ser assim. Eu vou estar acompanhando vocês aqui na curva, tá? Para não haver nenhuma dúvida, mas esse tapetinho ele é muito fácil, é um dos tapetes ovais mais fáceis que eu já fiz. Vocês vão ver aí que se vocês iniciarem ele corretamente aqui, você faz ele sem precisar olhar a videoaula depois, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha parte reta e eu volto na curva. Parte reta concluída aqui, então vamos fazer a curva agora, tá? Essa curva, ela é muito simples e muito fácil de ser feita, tá? Mas eu vou acompanhar vocês por algumas carreiras. Uma correntinha, sempre nós vamos usar uma correntinha tanto na curva, como eu já falei, e na parte reta. Sempre antes de entrarmos na curva, nós vamos colocar uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui. Aqui eu tenho um motivo que eu estou aumentando, então vou continuar aumentando ele. Eu vou colocar agora um ponto alto no primeiro e no segundo eu vou colocar 2 pontos altos juntos, tá? Onde eu estiver fazendo aumentos, eu sempre vou colocar o aumento no último ponto, tá? Aqui, então, eu tenho aqueles 2 pontinhos que eu separei com uma correntinha. Eu vou continuar fazendo essa sequência. Eu faço uma correntinha, no próximo intervalo eu vou colocar um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha e aqui eu tenho mais um intervalinho. Vou colocar um ponto alto sobre ele. Vou fazer uma correntinha, já estou novamente aqui naquele ponto que eu estou fazendo o aumento. Então, vou fazer um ponto sobre o primeiro. E sobre o segundo, eu vou fazer ele e mais o aumento. Ó, ficou assim, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha, preciso fazer novamente a sequência aqui dos pontos separados por uma correntinha. Então, eu venho aqui no próximo intervalinho e ponho um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, coloco um ponto alto. Uma correntinha e venho aqui, ó. Aqui eu tenho uma correntinha e vou colocar um ponto alto aqui, ó. Uma correntinha e aqui eu tenho aquele motivo que eu estou aumentando. Então, eu vou fazer um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos juntos no próximo, tá?
uma correntinha e já estou na parte reta. Aqui é só fazer ponto sobre ponto alto sobre ponto alto, onde eu tenho intervalo de correntinhas, eu vou colocar correntinhas. Então, uma correntinha, no próximo eu faço 2 pontos altos novamente, fazendo a sequência, tá? Eu vou vir aqui para fazer esse aqui ainda com vocês, tá? Então, façam aí a carreira de vocês agora, na parte reta e já voltamos. Estou novamente aqui na curva e para fazer ela aqui com vocês para não ficar nenhuma dúvida, porque eu sei que nessas duas primeiras carreiras aqui, às vezes pode ficar uma dúvida, por isso que eu vou fazer dos dois lados com vocês, tá? Então, vamos lá. Uma correntinha, aqui eu tenho o meu motivo que eu estou aumentando, então, vou continuar aumentando ele. Faço um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo ponto. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, outro ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalinho, outro ponto alto. Vejam que nós já estamos novamente aqui naquele motivo dos aumentos. Então, vou fazer uma correntinha, vou vir sobre o primeiro ponto e vou fazer um ponto alto sobre ele. E no segundo, vou fazer os dois juntos. Então, passei de 2 para 3 pontos altos aqui. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho, um ponto alto, uma correntinha, no próximo intervalinho, um ponto alto, uma correntinha e no próximo intervalinho aqui, outro ponto alto. Uma correntinha, já estou no motivo que eu estou aumentando. Então, um ponto alto no primeiro e os 2 pontos altos juntos no segundo ponto alto, tá? E agora eu faço um ponto alto, uma correntinha, aliás, e encerro minha carreira aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vocês vão iniciar a carreira de vocês e vão fazer ponto alto aqui, o padrão que nós estamos fazendo até aqui, e aí eu volto na curva. Parte reta concluída. Vamos lá, vamos fazer a curva. A partir dessa carreira, vocês vão ver que os motivos aqui da curva, eles vão ficar mais nítidos e vai ficar mais fácil para vocês fazerem, tá? Porque ele é só uma sequência de pontos, tá? Mas vamos lá, ó. Terminei, então, aqui a minha parte reta, fiz os meus bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Venho aqui na parte curva, então, vou fazer uma correntinha. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, outro. E no terceiro, eu vou fazer os 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento, tá? Então, na carreira anterior, eu tinha 3, agora eu fiquei com 4. Vou fazer uma correntinha e agora eu vou colocar os pontos altos separados por uma correntinha em cada um desses intervalos aqui. Então, vamos lá. Coloco no primeiro, uma correntinha. Coloco no segundo, outra correntinha. Coloco no terceiro intervalinho e no quarto intervalinho, tá? E aí, faço uma correntinha e já estou novamente no motivo. Então, vou fazer um ponto alto no primeiro ponto, outro ponto alto no segundo ponto, e aqui, no último, eu faço o meu aumento. Então, faço um ponto alto e mais um ponto alto, que é o meu aumento. 3, fiquei com 4. Faço uma correntinha, venho no próximo intervalo e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha e no próximo intervalo, outro ponto alto, tá? Vou fazer uma correntinha e estou no meu último motivo aqui da curva, que eu preciso fazer os aumentos. Então, vou fazer um ponto alto no primeiro, outro no segundo, e no último, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, tá? Uma dica bem legal aqui pra gente não errar na curva é o seguinte: aqui nós temos o motivo fechado, nós temos o motivo aberto, motivo fechado, motivo aberto e motivo fechado. Assim que fica a nossa curva, tá? Então, vou colocar a mão aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Se no motivo eu tenho 4 pontos altos, tá?
Aqui na sequência de pontos separados por uma correntinha, eu preciso ter 4 também, tá? Aí o meu motivo está certo. Então, vejam, ó, tenho 4 aqui, aqui eu tenho 4 separados por uma correntinha. E assim vai ser em todas as carreiras sucessivamente. Tenho 4 aqui no motivo, tá? Fechado. Eu preciso ter 4 aqui no meu motivo vazado, tá? Que é aquele separado por uma correntinha. Então, se você fizer essa repetição, você não vai errar esse tapetinho na curva, porque ele é sempre dessa mesma maneira, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer toda a minha parte reta, vou fazer a curva do outro lado, como eu fiz essa aqui. É só vocês voltarem o vídeo se vocês têm alguma dúvida, mas ela é muito fácil. Vou fazer toda a minha parte reta e vou voltar aqui nessa outra para fazer com vocês novamente a curva aqui, tá? Então, repitam aí, porque é muito simples e é muito fácil. Então, voltei aqui na curva para fazer ela aqui com vocês, tá? Então, eu sempre vou fazer a curva durante algumas carreiras aqui com vocês, até vocês pegarem bem o jeito, porque ele é só uma repetição, tá, pessoal? Então, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, aqui eu tenho o meu bloquinho fechado, meu motivo fechado. Eu tenho 4, eu preciso fazer 5. Então, vou fazer um ponto no primeiro, um no segundo, um no terceiro, e no quarto aqui, que é o último da carreira anterior, eu vou colocar dois pontos altos juntos, que vai ser ele e o aumento, tá? Então, ó. Ficou assim. Se no motivo fechado eu tenho 5 pontos altos, no motivo aberto aqui, separado por uma correntinha, eu também preciso ficar. Então, vamos lá. Vou fazer uma correntinha no próximo, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha no próximo intervalo, outro ponto alto. Uma correntinha no próximo intervalo, outro ponto alto. Uma correntinha no próximo intervalo, outro ponto alto, uma correntinha e no próximo intervalo, outro ponto alto. Então, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separados por uma correntinha. Notem que nós sempre vamos fazer uma correntinha e no intervalinho, no próximo intervalinho de correntinha, nós já vamos colocar um ponto alto. E no último intervalinho de correntinhas aqui, antes do nosso motivo, nós também precisamos colocar um ponto alto, tá? Para dar certo a nossa contagem. Uma correntinha e agora eu vou fazer o motivo fechado novamente. Então, vou fazer um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro e no último eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Vou fazer uma correntinha e vou fazer o motivo aberto, como nós estávamos fazendo. Um ponto alto no primeiro, uma correntinha no próximo intervalo, outro ponto alto, uma correntinha no próximo intervalo, outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha no próximo intervalo, vou colocar um ponto alto, uma correntinha e no próximo intervalinho, outro ponto alto. Então, fiquei novamente aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separados por uma correntinha, como aqui no meu motivo fechado. E aí, eu preciso fazer o meu último motivo fechado aqui. Então, eu faço uma correntinha e agora, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto, no segundo, outro ponto alto, no terceiro, outro ponto alto, e no último aqui eu vou pôr 2 pontos altos juntos, que é ele e mais o aumento, tá? Então, terminei mais uma curva aqui, ela ficou assim, ó. Agora, eu faço uma correntinha e aí eu vou fazer a minha parte reta aqui no padrão que eu já expliquei. Vocês vão fazer a curva desse lado como nós fizemos essa aqui. Qualquer dúvida, volte um pouquinho o vídeo, tá? Eu vou fazer toda a minha carreira, vou iniciar a próxima, vou vir até aqui. Quando eu estiver aqui, aí eu volto para fazer a curva novamente com vocês. Já estou na próxima carreira e olha só, pessoal, a gente já consegue ver a nossa curva do trabalho aqui, tá? Então, vou fazer a curva agora aqui com vocês. E o outro lado, vocês vão fazer igual, tá? Então, é bem fácil, é só repetição, ó.
faço uma correntinha, eu estou no meu motivo fechado. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base que eu já tenho aqui. E no último eu vou fazer 2 pontos altos. Então, fiquei agora com 2, 4, 6 pontos altos. Então, já sabemos que no motivo fechado temos 6 pontos altos, eu preciso ficar agora com 6 pontos altos no motivo aberto, 6 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos lá. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, outro 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 ponto alto. Uma correntinha e tenho mais um intervalinho que eu coloco o meu último ponto alto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separados por uma correntinha. Estou no meu motivo fechado, faço uma correntinha e faço ponto alto sobre ponto alto. Vocês estão vendo como esse trabalho é muito fácil de ser feito? E tem um resultado final muito bonito, tá? E muito econômico também, ó. Então, aproveitem aí, ó. Fiz meu motivo fechado, agora vou fazer o meu motivo aberto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, mais outro ponto alto. Uma correntinha, mais outro ponto alto. Uma correntinha e no último intervalo, outro ponto alto. E aí, eu confiro se eu tenho 6 pontos altos aqui separados por uma correntinha, tá? Uma correntinha e vou fazer o meu último motivo fechado aqui. Então, ponto alto para cada ponto de base. E no último, eu sempre vou colocar o meu aumento, tá? Então, pessoal, essa é a sequência do trabalho na curva até o final da peça, aliás, até antes do bico de acabamento, tá? É só isso que nós vamos fazer. Sempre tomando cuidado de fazer, se no meu, aqui nem na próxima carreira, se aqui na curva eu tenho 7 pontos altos no motivo fechado, eu preciso ter 7 pontos altos aqui no meu motivo de pontos altos separados por uma correntinha, tá? Para o meu trabalho dar certo. Eu não vou ficar repetindo todas as carreiras aqui com vocês, porque é só isso. É só cuidar os aumentos agora aqui na curva, porque o padrão está aqui. Você sempre vai fazer o motivo fechado com um aumento no final aqui no último ponto. E na sequência, você vai fazer o motivo aberto colocando um ponto alto em cada uma das correntinhas da carreira anterior, separando esse ponto alto com uma correntinha. Se aqui eu tenho 6, aqui eu preciso ficar com 6. Se aqui eu tenho 7, aqui eu preciso ficar com 7, tá? É bem simples e é bem fácil de ser feito. Por quantas carreiras eu vou trabalhar? Eu vou estar trabalhando até ter no total 12 carreiras a partir dessa aqui. Então, esse centro aqui eu não vou estar contando agora, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou trabalhar mais 7 carreiras nesse padrão que eu expliquei aqui. Sempre fazendo os aumentos na curva e na parte reta, fazendo da mesma maneira como viemos fazendo até agora, tá? Bem simples, bem fácil, é só ir repetindo. Se você tiver o ponto muito largo, muito comprido, você pode diminuir 1 ou 2 carreiras aí a seu gosto, tá? Mas no meu ponto eu preciso fazer, para ele ficar com mais de 65 centímetros de comprimento, eu preciso fazer 12 carreiras aqui, a partir dessa aqui, contando daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer até ter 12. Então, vou fazer mais 7 carreiras aqui ainda, tá bom? Voltei aqui para mostrar para vocês um que eu estou fazendo que já está um pouquinho mais adiantado que esse nosso do passo a passo, ó. Então, nesse eu já tenho 6 carreiras aqui, tá? O trabalho de vocês, ele vai ficar com esse formato aqui, tá? Ó,
não vai ficar bem arredondado agora. Até o final, enquanto estivermos fazendo esse motivo com aumentos, assim, ele vai permanecer nesse formato, tá? Ele vai ganhar o formato arredondado depois quando nós vamos fazer o bico de acabamento. Então, não se assuste se o seu trabalho ficar assim, ó, tá? Com esse formato aqui, tá? Tá bom? Só para vocês não se preocuparem aí, tá? Então, eu vou fazer aqui, adiantar essa minha peça aqui, tá? E aí eu volto para fazer o bico com vocês. Como eu disse, se vocês quiserem ele maior, eu vou fazer até ter 12 carreiras. Se o seu ponto é largo, diminua. Se o seu ponto for muito menor que o meu já é bem apertadinho, faça uma carreira a mais, tá? Então, eu já volto para nós fazermos o bico de acabamento. Meu tapetinho, então, está assim, ó, com aquelas carreiras que eu falei. E olha só, pessoal, ele fica assim estranho mesmo aqui na curva, tá? Agora que nós vamos fazer a carreira de pontos altos fechados e nós vamos fazer o bico de acabamento, ele vai ficar bem certinho. Então, se o seu ficou assim, ó, com esse formato aqui, não se assuste porque ele está certo, tá? Todos os que eu fiz ficaram assim e aí depois com o bico de acabamento ele fica bem certinho, tá? Então, vamos lá. Ó, eu fiz aqui com o padrão que eu expliquei, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Fiquei aqui com 13 pontos altos no motivo fechado e aqui no motivo aberto também, tá? Então, ficou assim, ó, o meu trabalho. Agora, nós vamos estar fazendo, então, o bico, a carreira de pontos altos e o bico de acabamento. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos altos, tá? Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Aqui eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo, onde eu tenho ponto alto, eu coloco ponto alto, e onde eu tenho correntinha, eu coloco correntinha, tá? Então, eu vou fazer toda a minha parte reta e aqui na curva eu volto para explicar. Fiz aqui, então, um ponto alto para cada ponto, e agora estou aqui na minha curva. Como que eu vou fazer aqui? Do mesmo jeito, ponto alto sobre ponto alto. Então, onde eu tenho intervalo, eu faço um ponto alto e ponto alto sobre ponto alto, tá? Eu vim aqui mostrar para vocês porque nós não vamos fazer aumento onde nós estávamos fazendo aumento na carreira anterior, tá? Então, vocês agora não façam mais o aumento, ó. É só ir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Já vamos chegar aqui na parte do motivo, ó. Vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui onde eu sempre fazia 2 pontos altos juntos, né? Eu não vou mais fazer, ó, eu vou fazer somente ponto alto sobre ponto alto. Aí, eu vou passar aqui para a correntinha de intervalo, vou fazer um ponto alto sobre ponto alto e no intervalo ponto alto, ó. Então, eu vou fazendo assim nesta minha carreira por toda a volta, então, sem aumentos nesta carreira, tá? Daí, meu trabalho vai ficando assim. Eu vou fazer toda a minha carreira de pontos altos e volto para explicar o bico de acabamento. Fiz toda a minha carreira aqui, então, em pontos altos, e vocês vão perceber que aqui na curva ele já dá uma ajeitada aqui, ó, tá? Ele já não parece mais tão torto aqui na curva. Vocês vão ver que agora, com o bico de acabamento, ele vai se assentar completamente, vai ficar oval, bem certinho, tá? Então, vamos lá, vamos para a primeira carreira do bico de acabamento. Aqui eu, então, fiz o meu último ponto alto. Vou encerrar a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo, tá? Pronto. Você já pode começar o bico de acabamento aqui, tá? Mas eu prefiro caminhar sempre para o próximo ponto, com um ponto baixíssimo, e iniciar aqui o meu bico de acabamento. Então, vamos lá. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas,
Laço minha agulha e no mesmo espaço eu faço mais um ponto alto. 2 correntinhas, agora sim eu vou fazer 2 correntinhas. Laço, venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ficou assim. Agora, sem nenhuma correntinha de espaço, eu vou pular 2 pontos da base, vou laçar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Laço a minha agulha, pulo novamente 2 pontos de base, venho aqui no próximo espaço e faço um leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo novamente 2 de base, faço um ponto alto sozinho. Laço, pulo 2 de base e vou fazer outro leque. Então, essa é a sequência do trabalho por toda a volta, tá? Inclusive, na curva, eu faço da mesma maneira, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira aí com esse padrão, e aí eu volto aqui para explicar a próxima carreira para vocês. Então, para encerrar a carreira aqui, eu voltei, por quê? Porque ia sobrar 4 pontos aqui e não ia fechar o meu bico de acabamento. Então, quero explicar para vocês como que eu faço para fechar, tá? Então, aqui eu pulei 2, fiz o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer o meu leque. Eu vou pular só um e vou vir fazer no segundo o meu leque, tá? Então, ó, faço o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? O que eu vou fazer agora? Agora, eu pulo novamente somente um, tá? Venho aqui, ó, pulo um, venho aqui, faço um ponto alto sozinho. Agora, eu venho, pulo 2 e venho aqui no terceiro e faço um leque, tá? E aí, vocês vão ver que sobrou aqui 3 pontos ainda, tá? Então, eu pulo um, venho no segundo e faço o meu ponto sozinho. E assim, eu consigo fechar a minha carreira aqui, tá? No final aqui, bem certinha, tá? Vocês podem ver que nesta carreira aqui, a nossa curva aqui já ficou curva, tá? Já não tem mais aquele aspecto triangular que tinha antes, tá? Olha só, olha. Já praticamente está certa a nossa parte oval aqui do tapete, tá? Olha, ó, certinho, tá? Então, vamos lá para a segunda carreira agora do nosso trabalho aqui. Então, terminei, vou terminar aqui a minha carreira aqui. Encerro a minha carreira aqui na terceira correntinha que fizemos no início, tá? Com um ponto baixíssimo. Aí, fica assim o meu trabalho. Agora, eu vou caminhar até o intervalinho aqui com ponto baixíssimo. Então, faço ponto baixíssimo e faço ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer, onde eu tenho leque, eu vou fazer leque sobre leque, da mesma maneira que nós fizemos na carreira anterior. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas de intervalo e mais 2 pontos altos. Ó, ficou assim. Agora, aqui eu tenho aquele meu ponto alto que eu fiz separando um leque do outro. Eu vou laçar a minha agulha e agora eu não vou fazer aqui o meu ponto alto sobre ponto alto. Eu vou pegar por trás o meu ponto alto. Então, eu vou laçar o meu ponto assim, ó, tá? Então, eu vou laçar o meu ponto e vou fazer um ponto alto aqui. Ó. Fica um ponto alto em relevo. Laço minha agulha e faço meu leque normalmente, tá? Então, ó. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ó. Novamente, laço minha agulha, ó, vou explicar de novo. Abraço meu ponto, ó, e faço um ponto alto em relevo aqui.
Novamente, eu vou fazer mais uma vez com vocês, porque o restante do nosso trabalho é só essa repetição, tá? 2 correntinhas, leque sobre leque, onde eu tenho aquele ponto alto sozinho, eu vou fazer ponto alto em relevo. Laço, faço ponto alto em relevo, tá? E ó, o nosso trabalho vai ficando assim. Então, essa é a nossa segunda carreira. É bem simples a nossa segunda carreira aqui do acabamento, tá? Então, façam toda a carreira de vocês aí, eu já volto para explicar a última, porque nós já estamos terminando o nosso tapetinho. Então, terminei aqui a minha segunda carreira do bico de acabamento, só quero dar uma diquinha para vocês. Se o tapetinho de vocês nessa carreira parece que deu uma levantadinha assim, ó, é bem simples, por causa do ponto em relevo ele faz isso, você só dá uma esticadinha assim, de leve, tá? Você não vai dar uma esgaçada, você vai dar uma esticadinha e ele já vai ficar certinho, tá? Daqui a pouquinho, nós vamos fazer agora a nossa última carreira, que eu vou mostrar ele abertinho, como que ele fica bem certinho, tá? Então, não se preocupem se acontecer isso no de vocês. Dá uma leve puxadinha assim, ó, que é por causa do ponto alto em relevo, tá? Então, vamos lá, eu vou encerrar essa carreira aqui com vocês. Vou iniciar a próxima, que é a última, que é o acabamento agora do nosso trabalho mesmo. Então, eu fiz aqui o meu ponto alto em relevo sobre aquele último ponto que eu tinha aqui. Venho aqui na terceira correntinha e vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, novamente, eu vou caminhar para o espacinho aqui de 2 correntinhas. Então, vamos lá. Caminhei, tá? Novamente, nós vamos fazer leque sobre leque. Só que esse leque, o último aqui do nosso trabalho, ele vai ser com 3 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas, para equivaler meu primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto e mais um aqui, tá? Que agora o nosso leque vai ser de 3 pontos altos. E para ficar um acabamento mais bonito aqui, eu vou fazer um picô. Então, 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui, ó, pego essas 2 argolinhas e faço um ponto baixo. Novamente, faço 3 pontos altos aqui dentro. Tá? Então, eu fiz agora um leque com 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos. Vou laçar a minha agulha e novamente eu vou fazer aqui o meu ponto em relevo. Então, eu pego por trás, assim, ó, novamente, tá? Então, ponto alto, ó. Laço minha agulha e vou fazer novamente leque sobre leque. 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui, vou pegar as 2 alcinhas, vou fazer um ponto baixo, fiz o meu picô. Agora, faço novamente o meu ponto, os meus 3 pontos altos para fechar o meu leque, tá? Olha só como vai ficando. Laço a minha agulha, pego novamente o meu ponto por trás e faço um ponto alto aqui, tá? Então, gente, esse é o nosso bico de acabamento, essa é a nossa última carreira do bico de acabamento. E olha que lindo que fica esse bico de acabamento. Você pode usar esse bico em outras peças, tá? Eu vou terminar aqui o meu tapetinho e aí eu volto mostrando como que ele ficou, tá? Já volto com vocês. Então, finalizando o nosso tapetinho aqui, eu fiz o meu último ponto aqui em relevo. Eu venho aqui na terceira correntinha que fizemos para iniciar e encerro com um ponto baixíssimo. Corto meu fio e faço o acabamento, faço o arremate, tá? Pessoal, o arremate eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para vocês um vídeo que eu fiz sobre como eu faço meus arremates. Então, você vai lá e vai assistir se você tem alguma dúvida, se você não sabe fazer arremate ainda, tá? Então, bem simples, bem fácil. Eu vou aqui arrematar e já venho mostrando ele completinho, inteirinho agora para vocês, como que ele ficou aqui, tá bom? Eu já posso garantir que ele tá lindo. Então, pessoal, o tapetinho finalizado e a mágica acontece, ó, ele fica oval, tá? Olha só.
Ele não fica retangular, assim, meio retangular como ele tinha ficado, tá? Olha só como ele ficou lindo. Essa minha versão aqui do passo a passo, ele ficou medindo 68 por 46, tá? Então, tá finalizado aqui. Eu fiz ele no cru, mas como vocês já viram no início do vídeo aí, eu já fiz várias versões dele, vou continuar fazendo e trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí para mim, beijos no coração e até nosso próximo vídeo. Tchau!